Existe um mito, que é o mito de vender mais é a solução para tudo. Tem muitos donos de restaurante entrando nessa onda de meu número de pedidos, eu dobrei minhas vendas, aumentei muito meu número de pedidos. E como eu trabalho com essa parte de performance no delivery, muitas vezes eu vejo isso não ser a solução, mas sim ser o início de um grande problema. Eu não estou falando que vender mais não é importante. É importante. É a forma como você cresce, é a forma como você fatura mais. Só que se você encontra que é a forma, a solução para tudo, você vai cometer erros por culpa do seu ego, da sua vaidade. Então, muitos donos de restaurante têm o orgulho, o ego muito aflorado em falar, eu faturo 200 mil por mês, eu estou faturando 1,5 milhão, tenho 7 mil pedidos por mês. E esses números são bons, não são ruins. Entenda que não estou falando para você não vender. Mas existe sim esse mito, não é a solução para tudo. Nesse momento temos mão de obra desqualificada, temos um aumento no custo logístico, temos problemas com cancelamento e chamado muito aflorado, temos sim alguns problemas acontecendo no meio de uma guerra, onde está te forçando a dar cupom e dar benefícios para vender mais. Aí você cria um produto mais barato, porque eles falam que você tem que ter um produto até o tal valor, aí você entra. Aí tem que dar taxa grátis, você dá. Aí tem que dar um cupom ou entrar numa campanha de benefício. Você faz. Vender mais desta forma vai gerar um problema para você muito grande. E não só vai vender sem lucro nesse momento para esses caras, mas vai perder quem você já tinha. Presta atenção nisso. Vai perder quem você já tinha com você. Na contramão de tudo, vem o poder de vender menos. O poder de vender menos é menos pressão, você dá mais atenção para o teu cliente, você tem a capacidade de causar uma experiência melhor, tem um ambiente mais controlado, sem as controvérsias de encher de cupom e dar aquele caos e você não ter essas qualificações ali em cima disso. Então sim, é na contramão, mas existe sim um poder por trás de vender menos. Experiência melhor, produto padrão, tudo personalizadinho, tudo bonito. Chega na casa do cliente e você fideliza esse cara. A tua comunicação com ele é melhor, só que, vender menos te dá mais margem. Mais uma margem também, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você prefere vender 100 mil, 150 mil e no final do mês sobrar 8, sobrar 10, 12? Ou você prefere vender 80 e faturar 15 no final do mês de lucro? Esse é o jogo. Nem sempre vender mais é a solução. E aí a gente vem em cima da consequência de vender mais a qualquer custo e de todo jeito. Você vai vender com essa premissa de cupom, de um monte de coisa, aí começa o nosso Frankenstein. Você começa a dar um jeitinho para tudo, começa a correr para apagar incêndio. No meio disso nasce aquele efeito dominó. O que seria esse efeito dominó? O efeito dominó nada mais é que, no meio do ego, da vaidade do dono do delivery, de crescer a qualquer custo, de qualquer forma, ele burla processos. Ele burla alguns princípios iniciais. E aí começa o efeito dominó. Não tem processo, a mão de obra não estava qualificada porque não treinou. Como que treina sem processo? Aí entra a trabalhar, aumenta a demanda, dá um pico de venda sem esse processo, sem esse preparo, geram reclamações, cancelamento. O cliente que era seu, que era fiel, cai na roleta russa, porque se ele pedir aquele horário é bem atendido. Se ele pedir um pouquinho depois, todo mundo perdeu o controle. Esse é o efeito dominó. Mais vendas, mais correria, zero processo. Essa é a forma que você está expulsando os clientes da sua operação. Você está com um problema logístico, você pode estar com um problema de responder o teu cliente dentro do WhatsApp, dentro do chat do gestor de pedidos ali do iFood. E não só responder ou ter o problema logístico, mas não entregar o que você está prometendo. Não entregar o padrão que você tinha.
Então, por muitas vezes, você tem que crescer, dar um platô, organiza a casa, cresce de novo. Outro platô, estabiliza, cresce de novo. E na ânsia de vender mais, na ânsia de querer colocar, existe sim uma estratégia que é abrir outras lojas, tanto nos marketplaces, né, dentro da cozinha, para você aproveitar a tua estrutura de cozinha, quanto abrir outras lojas escalando. E eu vejo muito dono de delivery hoje também indo por esse caminho de, não, vamos montar mais uma loja. Eles, quando você está vendendo 200 mil por mês, pô, essa loja não tem capacidade de ir além? Com o mesmo processo, com a mesma organização? Vamos colocar mais uma cozinha? Vamos fazer isso? O risco é menor, o custo é menor. E é uma estratégia. É uma estratégia. E montar outras lojas também é estratégia. Eu tenho um cliente nesse momento montando 3 lojas. Eu tenho outro cliente em Campinas montando 4 lojas para dar a volta ali no ciclo. É uma estratégia. Mas você tem que estar preparado. Não pode ser por vaidade e por ego. Porque se você não tiver com os processos organizados, não tiver pessoas qualificadas para expandir, você vai criar um Frankenstein. Você vai criar vários puxadinhos e a sua vida vai se transformar em um caos. Você vai viver de incêndio em incêndio, zero paz, zero liberdade e vai estar matando a tua margem. Você vai estar pagando com o seu lucro para saciar a sua vaidade e o seu ego de parecer maior. Dentro desse cenário, ainda, de tirar todo o pote do mel, eu vou citar um cliente. Um cliente meu, um cara que eu admiro muito, Lucas do Que Delícia, ele conhecia esse menino, ele tinha 19 anos na época. Eu era dono de uma hamburgueria grande, ego inflado, vaidade no talo. Eu tinha uma marca forte, eu tinha um hambúrguer valor alto, padrão alto, cobrava bem pelo meu produto, tinha casa cheia e eu falava, caraca, eu sou o que mais vendo aqui. Quando eu assino o contrato com o iFood, eu descobri que eu era o segundo que melhor vendia. Que tinha uma loja que vendia muito e o nome dessa loja era Que Delícia, que é a loja do Luquinhas. Aí com 19 anos, aí eu falei, pô, o moleque é um absurdo, né, cara? Quando eu conheci ele, eu falei, não é dele, mano. Deve ter alguém por trás, um outro sócio, um cara mais experiente. Tinha um sócio, mas um sócio que tinha um ego inflado, vaidade alta e acabou não virando. O Lucas assume a operação sozinha e ele falou vários nãos para esse sócio. Eles tinham um carrinho, do carrinho eles foram para uma portinha, da portinha eles foram para outra portinha maior e começou a vender muito porque ele tirou todo o pote do mel que ele tinha. Antes de pensar em abrir outra loja, ele falou, aqui pode mais. Ah, vamos abrir outra. Aqui pode mais. Aqui pode mais. E ele chegou a bater faturamentos e números assustadores para a localização e para onde ele estava ali dentro da cidade do Guarujá. Você aí deve conhecer alguém que joga esse mesmo jogo, que está com essa mesma visão de crescer, mas crescer saudável. Crescer zero ego, zero vaidade. Não entra na onda dos marketplaces atuais que vão sacrificar o seu lucro. Sempre pense na precificação do seu negócio. Você tem que lucrar em todos os seus canais. Não é vender sem lucro aqui para tirar daqui, para trazer para cá. Esquece isso. É um omnichannel. Você vai estar no marketplace, você vai estar no delivery, você vai estar no aplicativo próprio, no delivery, aqui no Anota Aí. Você vai estar no seu balcão, no salão, na encomenda, no evento, em festa. Se tiver mais marketplace, entre. Se tiver uma forma de vender pelo WhatsApp, venda. Se tiver uma forma de ir para o TikTok, vender, venda, desde que você tenha controle e domínio dos canais. Se você não tem, eu me candidato aqui a dominar esses canais para você. Lógico que tem uma maturação para chegar nesse número. Mas repensa. Toda vez que você for escalar, pensa a que custo, pensa a que preço. Faça uma autoavaliação para entender se não é ego. Eu demorei a fechar uma casa por ego e criei uma consequência absurda. Eu demorei a entender que vender mais não significava lucrar mais se eu não tivesse desenhado bons processos e organizado todo o meu sistema. Eu entendo hoje que sem treinamento
você tem uma pessoa desqualificada atendendo o teu cliente ou preparando o que você vende, que é o teu produto. Então, não treinar é ainda mais caro do que treinar. Organize os processos, treine as suas pessoas, tenha controle da tua capacidade produtiva. O delivery é uma maravilha para escalar. Ele não tem complicação, você não precisa investir na frente. Você consegue escalar numa boa. Mas, de fato, tem sim as suas pegadinhas. Tem sim que ficar esperto e de olho com o que você vai fazer dentro dessa tomada de decisão. Se você não cair, se esse vídeo serviu para você fazer essa autorreflexão, e não olhe para o amiguinho do lado, tá? Tenta não olhar para o amiguinho do lado. Faça para você. Olhe para o seu negócio. Se você já está escalando, está abrindo a tua loja, foca nos processos, foca nessa organização, foca nas pessoas. O Alex do Barufs, por exemplo, está escalando nesse momento. Também está indo aí para mais 2, 3 lojas esse ano, talvez até 4 lojas. Só que ele preparou tão bem as pessoas que estão com ele há anos, que hoje ele pode entregar uma loja para cada uma dessas pessoas, que é o que ele está fazendo. Então, pessoas, produto, processo. Sem segredo. Foge do mito de vender mais. Entenda que vender menos também tem poder. Fui.